Alô pessoal, sou Adúlcio Lucena, estou no comando do Bandeira 2 de segunda a sábado a partir das 6h30 da manhã. As principais notícias policiais do estado de Pernambuco. Parece que a violência não tem fim no nosso estado. Tudo no Bandeira 2, a partir das 6h30. Conto com você. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Adúlcio Lucena. Começando o Bandeira 2 deste sábado, 16 de novembro de 2024. Como sempre aos sábados, fazemos um balanço das ocorrências de destaques da semana aqui na Rádio Jornal FM 90.3. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Sebastião de Oliveira Firmo, 44 anos de idade. Ele foi assassinado a bala na Avenida Prefeito Antônio Pereira, no bairro da Várzea, zona oeste do Recife. De acordo com a polícia, o homem foi atingido com 2 tiros na cabeça e um no tórax e morreu no local. Nada da vítima foi levado, o que faz a polícia descartar a hipótese de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Roberto Ferreira, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Motivação, dinâmica e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Sebastião de Oliveira Firmo, 44 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Márcio Francisco da Silva, 33 anos de idade, foi vítima de disparos de arma de fogo na rua 15 de novembro, em Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes. De acordo com a polícia, um rapaz estava na frente da casa onde morava quando um homem armado se aproximou de bicicleta. Sem dizer nada, o assassino efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi levada para a Policlínica de Jaboatão, mas não resistiu aos ferimentos. Logo após os trabalhos dos peritos criminais, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Um homem que não portava documento de identificação foi assassinado a bala na estrada do Lixão, no bairro de São João, São Paulo, em Camaragibe, região metropolitana do Recife. No local, ninguém disse conhecer a vítima e nenhum parente apareceu para reconhecer o corpo. Motivação e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, que estiveram no local sob o comando do delegado Fábio Lacerda. Logo após os trabalhos dos peritos criminais, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. O agricultor Edinaldo Casé da Silva, 29 anos de idade, ele foi vítima de disparos de arma de fogo no centro do município de Quixabá, no sertão pernambucano. De acordo com a polícia, o jovem estava na frente da casa com algumas pessoas quando 2 homens se aproximaram em uma moto e meteram bala. Edinaldo morreu no local. Um outro homem com 33 anos de idade foi atingido com um tiro no ombro e levado para uma unidade mista da cidade. O estado de saúde dele é considerado estável. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Os policiais da Delegacia de Homicídios já deram início às investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais no Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, o agricultor Edinaldo Casé da Silva, 29 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Roberto Martins da Silva Santos, 44 anos de idade, foi brutalmente espancado com golpes de pedaço de madeira na rua Rio Grande do Sul, no bairro José Maria, em Petrolina, sertão pernambucano. De acordo com a polícia, a vítima entrou em luta corporal com o autor, que desferiu vários golpes na cabeça de Roberto, que ainda foi levado ao hospital de traumas, mas não resistiu. A polícia já tem o nome do suspeito e a motivação, mas não repassou essas informações para não atrapalhar as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais no Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Roberto Martins da Silva Santos, 44 anos de idade, foi encaminhado ao IML. Berlândio Batista dos Santos, 31 anos de idade, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Marrocos, em Pau Amarelo Paulista. Policiais do 17º Batalhão foram acionados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. Dinâmica e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Os policiais acreditam que o crime tem a ligação com o tráfico de drogas da localidade, mas não descartaram outras possibilidades para a motivação da morte do rapaz. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob
sob o comando do delegado Vitor Leite, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Berlândio Batista dos Santos, 31 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Um homem que não portava documento de identificação foi assassinado a bala na rua Antônio Souto, no bairro do Timbi, em Camaragibe, região metropolitana do Recife. De acordo com a polícia, a vítima foi morta com disparos de pistola 380 e .40 em um local de mata. Meteram bala nele. Policiais do 20º Batalhão foram acionados para a ocorrência e isolaram a área, até a chegada dos agentes da Polícia Civil, que deram início às investigações sob o comando do delegado Vitor Leite. Motivação, dinâmica e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, para ser identificado oficialmente. Jamerson Alves da Silva, 22 anos de idade, e um outro homem com 33 anos. Os dois foram vítimas de disparos de arma de fogo na Avenida Jockey Club, na comunidade Brega e Chique, no bairro do Cordeiro, zona oeste do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, as vítimas foram baleadas por homens desconhecidos. Jamerson morreu no local. Já o homem com 33 anos foi levado para o Hospital Getúlio Vargas. O estado de saúde dele não foi divulgado pela polícia. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia, mas os policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Alfredo Jorge, já deram início às investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais no Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Jamerson Alves da Silva, 22 anos de idade, foi encaminhado ao IML. Keila Conceição de Oliveira Santos, 29 anos de idade. Ela foi morta a tiros na rua Joselândia, no bairro de Afogados, no Recife. De acordo com a polícia, a vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo efetuados por homens desconhecidos e morreu no local. Motivação e autoria do crime já estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, que estiveram no local do crime sob o comando do delegado Vitor Leite. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Keila Conceição de Oliveira Santos, 29 anos de idade, foi encaminhado ao IML. Alexandre Francisco Araújo dos Santos, de idade não informada pela polícia, ele conhecido como Chupeta, foi morto a tiros na casa onde morava na Travessa CSU, no centro de Moreno, cidade da região metropolitana do Recife. O corpo da vítima foi encontrado dentro do quarto. Dinâmica, a autoria e a motivação do crime são desconhecidos da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios, sob o comando do delegado Francisco Orcélio, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Alexandre Francisco Araújo dos Santos, de idade não informada, foi encaminhado ao IML. O homem que não portava documento de identificação foi assassinado com disparos de arma de fogo no bairro da Iputinga, zona oeste do Recife. De acordo com a polícia, a vítima usava uma tornozeleira eletrônica. Dinâmica, a autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, que estiveram no local sob o comando do delegado Marcelo Cadori. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo do homem foi encaminhado ao IML. Daniel Guilherme dos Santos, jovem com 20 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Guarulhos, no bairro de Jardim São Paulo, zona oeste do Recife. De acordo com a polícia, o jovem estava em casa quando homens fortemente armados invadiram a residência. Tentando escapar dos assassinos, o rapaz correu para um prédio abandonado, mas foi perseguido e executado a bala. Meteram um tiro nele. Segundo os peritos criminais do Instituto de Criminalística, foram 10 disparos de arma de fogo de pistola 380. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Fábio Lacerda, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Daniel Guilherme dos Santos, jovem com 20 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Você está ouvindo Adúlcio Lucena, no Bandeira 2. Eita, que chegou a hora de parabenizar os aniversariantes do dia. Carol Porto, um abraço, querida.
Conceição Alves, também soprando a velhinha. Diógenes Simões, um abraço, querido. Sandro Moraes, também soprando a velhinha no dia de hoje. Parabenizando os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Parabéns para o Coronel João Martins de Almeida Campos, um abraço, querido. Aos sargentos Marcos Antônio Silveira Santos, Irineu Bezerra da Silva e Josenildo Francisco dos Santos, todo mundo soprando a velhinha, um abraço. A pensionista Mônica dos Santos Vicente Cândido da Silva, um abraço, querida. E o funcionário Valdir Baracho da Silva, um abraço. O desembargador do Tribunal de Justiça Adalberto de Oliveira Neto, também soprando a velhinha, um abraço, querido. Amanhã não tem bandeira, mas tem aniversariantes. Zacarias do Brega, um abraço, querido, parabéns, viu? Arlindo Santos, também soprando a velhinha, domingo, um abraço. Aniversariante da MERP, o sargento Alfredo Rodrigues, um abraço, querido. A pensionista Solange Ferreira da Fonseca e o desembargador do Tribunal de Justiça José Antônio Fonseca de Sena, um abraço, querido, que Deus te abençoe sempre. E abraçando os amigos, rapaz, ligados aqui no Bandeira 2, o pessoal que não perde um programa. Nino Guaracheiro, olha só, rapaz, um abraço, querido. Tufão do Caranguejo e a esposa Miriam em Casa Amarela, um abraço. Os funcionários do Hospital do Idoso Eduardo Campos, na Avenida Recife, todo mundo ligado com a gente. Inês, Alana, Genivaldo, Luísa, Natália, José, Heloísa, Lucas, Deise, Kaline, Camila, Raquel, Priscila, Wesley, Davidson e Thaís, é muita gente ligada no Bandeira 2, obrigado pelo carinho de vocês, que Deus abençoe. O casal Vilma e Fábio, os pais de Mateus e João, lá da Tamarineira, um abraço para vocês. O pessoal da Companhia Máquina de Teatro, Vanessa Gilcaston, Cristiano Primo, Simone Santos e Clóvis Moreira Júnior, sempre ligado com a gente, beijo no coração de vocês. Gilson do Café da Manhã, um abraço, meu irmão, lá em Santo Amaro. E os clientes fiéis dele, Marconi, Anderson, Albaci, Teto, que é o motoqueiro do Zé Cazem, e também Randy Clay, um abraço para vocês, que Deus abençoe sempre. Mulher tem casa invadida pelo telhado e é morta a tiros em São Lourenço. Pai atira na cabeça da filha e arma falha em Itamaracá. Mulher assassinada a facada em feminicídio no Cabo de Santo Agostinho. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar em audiência, FM 90.3. Rádio Jornal. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Agora vamos para um giro no Agreste com as principais ocorrências da semana. Givanildo Bezerra. Bruno Araújo Barbosa da Silva, de 22 anos de idade, foi morto por policiais militares na Rua Bolívia, no bairro de São João da Escócia, no município de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a polícia, policiais do 1º BIESP foram em diligências com as informações de uma moto roubada e, quando chegaram ao local, foram recebidos a tiros. Os PMs revidaram e acertaram o rapaz, que ainda foi socorrido pelos próprios policiais ao Hospital Mestre Vitalino, mas não resistiu. Ainda segundo a polícia, com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver calibre 38. O corpo de Bruno Araújo Barbosa da Silva foi conduzido ao IML de Caruaru. Maria Danila Vilela da Silva, de 28 anos de idade, foi assassinada a bala em um posto de combustíveis na PE 180, no centro do município de Lagedo, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a polícia, a mulher estava no local que funcionava um espetinho. Foi quando 2 homens se aproximaram a pé e atiraram várias vezes contra a vítima, que morreu na hora. Um homem que estava no local foi vítima de bala perdida de raspão e foi socorrido ao hospital local. Para a polícia, é um crime de autoria desconhecida, cujos motivos são ignorados. O corpo de Maria Danila Vilela da Silva foi conduzido ao Instituto de Medicina Legal. José Pinheiro da Silva Filho, de 27 anos de idade, e um jovem com 20 anos foram vítimas de disparos de arma de fogo na rua Beira Rio, na cidade de Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a polícia, os jovens foram atingidos por tiros efetuados por homens desconhecidos. José Pinheiro morreu no local e o jovem de 20 anos foi levado para um hospital local e depois transferido ao Hospital Regional do Agreste. Para a polícia, é um crime de autoria desconhecida e sem nenhuma informação sobre a motivação.
O corpo de José Pinheiro da Silva Filho foi conduzido ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O vereador Renato Virgulino Rodrigues, de 42 anos de idade, foi morto a tiros no sítio Mata da Cinza, na zona rural do município de São João, no agreste de Pernambuco. De acordo com a polícia, o vereador estava em frente de casa quando foi alvejado por disparos de arma de fogo efetuados por homens desconhecidos. A polícia militar preservou o local até a chegada dos agentes do Instituto de Criminalística. Cápsulas de pistola 9mm foram encontradas próximas ao local. A autoria e motivação do crime são desconhecidas. O caso está sendo investigado pela Delegacia do São João. Jamerson Tairon Viana Leite, conhecido como Mimo, de 28 anos de idade, foi morto em confronto com policiais militares em uma operação policial no bairro Morada Nova, na cidade de Cupira, no agreste de Pernambuco. A polícia avisava o cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra o suspeito. De acordo com a polícia, o suspeito estava sendo investigado por tráfico de drogas e teria recebido os policiais do BEP a bala. Os PMs revidaram e acertaram o rapaz, que foi socorrido para o Hospital Municipal José Veríssimo, mas não resistiu aos ferimentos. No local do confronto, os policiais apreenderam diversas armas e substâncias entorpecentes. O material apreendido foi apresentado na delegacia de Cupira. O corpo de Jamerson Tairon Viana Leite foi conduzido ao Instituto de Medicina Legal. Jefferson Tiago Viana Leite, de 30 anos de idade, e a companheira dele, Aline dos Santos Silva, de 29 anos, foram mortos em confronto com a polícia no centro da cidade de Lagoa dos Gatos, no agreste de Pernambuco. De acordo com a polícia, policiais do BEP foram dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência e foram recebidos a tiros. Os PMs revidaram e atingiram Jefferson e Aline, que foram levados pelos próprios policiais para o hospital local, mas não resistiram. Ainda segundo a polícia, Jefferson estava com uma pistola e Aline com um revólver 38. Segundo as investigações, o irmão de Jefferson também foi morto em confronto com policiais mais cedo, na cidade de Cupira. A polícia acredita que o casal já sabia da presença da polícia e resolveu enfrentar os PMs. Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Paulo Henrique da Silva, de 25 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Fernandes Vieira, na Cachoeira São José, no município de Pesqueira, no agreste de Pernambuco. De acordo com a polícia, o jovem trafegava em um carro modelo Celta Prata quando um homem armado se aproximou em uma moto modelo Bros vermelha. O assassino disparou 2 vezes e tirou a vida do rapaz. Para a polícia, é um crime de autoria desconhecida e sem nenhuma informação sobre a motivação. O corpo de Paulo Henrique da Silva foi conduzido ao Instituto de Medicina Legal. O comerciante dono de um armazém de material de construção, Edivaldo Ferreira da Silva, de 44 anos de idade, conhecido como Nego, foi morto com vários disparos de arma de fogo no bairro Cidade Jardim, em Caruaru, no agreste de Pernambuco. De acordo com a polícia, a vítima tinha acabado de chegar ao estabelecimento e estacionando o veículo quando foi surpreendido por um homem armado. O comerciante foi atingido por um primeiro disparo, mas ainda conseguiu correr para dentro do armazém na tentativa de se proteger, mas foi perseguido e alcançado pelo assassino, que atirou e executou a vítima a bala. Para a polícia, é um crime de autoria desconhecida e sem nenhuma informação sobre a motivação. O corpo do comerciante Edivaldo Ferreira da Silva foi conduzido ao Instituto de Medicina Legal. José Manuel da Silva, de idade não informada, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida Maria Emília de Farias Neves, no centro de Gravatá, no agreste de Pernambuco. De acordo com a polícia, os 3 suspeitos do crime foram presos em flagrante por policiais militares da Rocan e do GAT. Motivação e dinâmica não foram repassadas pela polícia. O corpo de José Manuel da Silva foi conduzido ao Instituto de Medicina Legal. Armando Lourenço da Silva, um adolescente de 17 anos de idade, foi morto com golpes de faca peixeira no conjunto São Luís, no município de Iati, no agreste de Pernambuco. No local, impera a lei do silêncio. Para a polícia, é um crime de autoria desconhecida cujos motivos são ignorados. O corpo de Armando Lourenço da Silva foi conduzido ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Givanildo Bezerra, para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade.
Anderson Vitor Moura de Oliveira, 17 anos de idade, e outro adolescente também com 17 anos. Os dois foram vítimas de disparos de arma de fogo na rua Jornalista Josimar Moreira, no bairro do Passarinho, zona norte do Recife. De acordo com a polícia, as vítimas estavam no local quando homens armados e encapuzados se aproximaram em um carro branco. Os assassinos desembarcaram e atiraram várias vezes contra os adolescentes, que foram socorridos para a UPA de Nova Descoberta. Anderson não resistiu aos ferimentos e já deu entrada sem vida. Já o outro adolescente foi transferido para a emergência do HR e não corre risco de morte. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Vitor Leite, deram início às investigações. Após os trabalhos dos policiais, o corpo de Anderson Vitor Moura de Oliveira, 17 anos de idade, foi encaminhado ao IML. Vitor Gomes de Araújo, jovem com 25 anos de idade, e o primo dele, Jonathan Santos Ferreira, com 26 anos. E os dois foram mortos com vários disparos de arma de fogo no bairro Santana, em Camaragibe, região metropolitana do Recife. De acordo com a polícia, os jovens trafegavam de moto pela localidade quando foram surpreendidos pelos disparos efetuados por homens desconhecidos. Meteram bala nos rapazes. Testemunhas contaram à polícia que os primos estavam bebendo em uma residência e saíram para comprar mais bebida, momento em que foram interceptados e assassinados. Motivação e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa de Homicídios, sob o comando do delegado José Luzia. Após os trabalhos da polícia, os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML. João Lucas Monteiro da Silva, jovem com 19 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na comunidade do Honório, em Barra de Catuama, em Goiânia, litoral norte do estado. De acordo com a polícia, o jovem foi morto a bala e o corpo encontrado em um manguezal, em um local de difícil acesso. Policiais já deram início às investigações. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Agora vamos para um giro dos principais destaques da semana na zona da mata do estado. Givanildo Bezerra. Carlos Eduardo Ferreira da Silva, de 19 anos de idade, foi vítima de golpes de faca peixeira em frente à Igreja Católica na cidade de Itambé, na Mata Norte de Pernambuco. De acordo com a polícia, o jovem se envolveu em uma confusão e foi esfaqueado. O rapaz ainda foi levado para a UPA de Goiânia, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia já tem o nome do suspeito, mas não repassou para não atrapalhar as investigações. Policiais da Delegacia de Homicídios deram início às investigações. O corpo de Carlos Eduardo Ferreira da Silva foi conduzido ao Instituto de Medicina Legal. Railan Rubens de Oliveira Ferreira, um adolescente de 17 anos de idade, foi executado a bala em um matagal na cidade de Macaparana, na Mata Norte de Pernambuco. De acordo com a polícia, 2 homens levaram a vítima até o local e executaram o jovem com 4 tiros. Policiais da Delegacia de Homicídios deram início às investigações. O corpo de Railan Rubens de Oliveira Ferreira foi conduzido ao IML. Joelanes Kemerson da Silva, um rapaz de 27 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo dentro de casa do sítio Patrimônio, no centro da cidade de Condado, na Mata Norte do estado. De acordo com a polícia, homens armados invadiram a residência e atiraram contra o rapaz, que morreu no local. Um outro homem foi atingido com um tiro na nuca e levado para o hospital da cidade. Por conta da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido ao HR. O estado de saúde da vítima não foi divulgado. O corpo de Joelanes Kemerson da Silva foi conduzido ao Instituto de Medicina Legal. O agricultor Valdemir Genivaldo Silva dos Santos, de 64 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo no Engenho Mato Grosso, no centro do município de Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a polícia, o homem estava em uma plantação de macaxeira e saiu para a beira do rio para lavar a enxada, quando foi surpreendido pelos assassinos, que dispararam várias vezes. O agricultor foi atingido por 10 tiros e morreu no local. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Rio Formoso. O Wellington Alves Leitão Filho, de 25 anos de idade, foi morto a tiros da Rua 14, no loteamento Primavera, na cidade de Paudalho, na Mata Norte do estado. Moradores do local ouviram vários disparos de arma de fogo e chamaram a polícia. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas ao chegar ao local, a vítima já estava morta, sendo o corpo encaminhado para o Instituto de Medicina Legal.
José Adalberto dos Santos, de 23 anos de idade, foi morto a tiros dentro da casa onde morava na rua José Prudente de Santana, no bairro de São José, em Xangrande, na Mata Sul de Pernambuco. De acordo com informações da polícia, 2 homens armados invadiram a casa e atiraram contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local, sendo o corpo conduzido ao Instituto de Medicina Legal. Adjaelson Dias de Araújo, de 29 anos de idade, foi encontrado morto com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo no Engenho Alegre, no centro da cidade de Gameleira, na Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a polícia, o corpo do rapaz estava boiando no rio Siriaém. Segundo as investigações, Adjaelson estava desaparecido desde a última quarta-feira, quando foi arrastado de casa por 4 homens desconhecidos. Para a polícia, um crime de autoria desconhecida e sem nenhuma informação sobre a motivação. O corpo de Adjaelson Dias de Araújo foi conduzido ao IML. Eduardo de Amorim Xavier, de 17 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Pedro Vicente Lima, no centro de Lagoa do Carro, na Mata Norte do estado. De acordo com a polícia, o adolescente foi morto por ocupantes de um carro modelo Fiat Argo branco. O local do crime é conhecido pela polícia como ponto de venda e consumo de drogas, o que faz a polícia acreditar que o crime tenha por motivação o tráfico de entorpecentes da localidade. Policiais da Divisão de Homicídios deram início às investigações. Givanildo Bezerra, para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. Você está ouvindo Adúlcio Lucena, no Bandeira 2. Mulher tem casa invadida pelo telhado e é morta a tiros em São Lourenço. Maria José Barbosa de Lucena, 51 anos de idade. Ela foi assassinada com disparos de arma de fogo no distrito de Lages, em São Lourenço da Mata. De acordo com a polícia, os criminosos invadiram a casa da mulher afastando as telhas e atiraram, tirando a vida da vítima a bala. O crime ainda é um mistério para a polícia, que não sabe por que fizeram isso com a mulher. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Vitor Leite, já deram início às investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Maria José Barbosa de Lucena, 51 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Pai atira na cabeça da filha e arma falha em Itamaracá. A polícia está investigando um caso de tentativa de feminicídio, onde o autor é o pai e a vítima é a própria filha, um adolescente de 14 anos de idade. O crime aconteceu no bairro Renascer, em Itamaracá. De acordo com as investigações, durante uma discussão em família, o homem desferiu várias coronhadas na cabeça da filha e, em seguida, puxou o gatilho, mas a arma pinou. Em seguida, um homem tentou desarmar o criminoso, que atirou contra esse homem. Mais uma vez, a arma falhou. O suspeito, com 31 anos de idade, fugiu do local, mas pouco tempo depois foi preso por policiais civis e autuado em flagrante. A adolescente foi levada para um hospital de Itamaracá, onde recebeu atendimento médico. Mulher assassinada a facada em feminicídio no Cabo de Santo Agostinho. Tamires de Almeida Costa Lima, 34 anos de idade. Ela foi assassinada com golpes de faca peixeira dentro da casa onde morava, na Rua Azul do Mar, em Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho. De acordo com a polícia, o autor do crime foi o próprio companheiro da vítima, que ainda ateou fogo na residência. Ainda segundo a polícia, Kleber José dos Santos, 33 anos de idade, foi preso em flagrante e confessou o crime. A polícia não repassou detalhes da motivação. Policiais da Força Tarefa do DHPP deram início às investigações. Após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Tamires de Almeida Costa Lima, 34 anos de idade, foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o Fato Policial Verdade, estará de volta a qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, FM 90.3.